Muitas vezes nós não entendemos o conceito de uma palavrinha que é muito falada no Novo Testamento, principalmente nas cartas de Paulo, que é a palavra santos. Quando ele fala dos santos, ele está se referindo à igreja. Mas será que naquela igreja todo mundo era santo, gente? Ninguém tinha defeito, ninguém tinha erro, ninguém tinha talvez uma dificuldade, ninguém tinha algo que se mudar? Será? Com certeza, nós vemos que a igreja tinha pecadores, tinha pessoas falhas, só que Paulo falava os santos, se referindo ao quê? Que quando Jesus morreu por nós, Ele nos santificou, Ele nos limpou. Então você foi lavado, e é o propósito que Deus tem para nós, que nós nos mantenhamos lavados. Se você foi lavado, e você sabe onde lavar novamente, então você pode se santificar. E aí Paulo, ele vai falando sobre a santificação. Preste atenção em Filipenses 4, 22. Todos os santos vos saúdam, especialmente os da casa de César. Todos os santos vos saúdam, especialmente os da casa de quem? César. Quem é esse César que Paulo está falando? Paulo estava onde? Ele tinha o hábito de mandar abraço para os irmãos, em todas as cartas, ele manda abraço para os irmãos e as irmãs da igreja. E ele fala dos irmãos que estão onde ele está e dos irmãos que estão longe, e ele manda abraço de um para o outro. Ou seja, ele está ali promovendo a comunhão da igreja. E aqui ele fala de um lugar especial. Sabe onde que Paulo estava? Paulo estava em Roma, ele estava preso, encarcerado, lá no Império Romano. E quando ele fala da casa de César, quem era César? Vocês sabem? Quem era César? Ninguém sabe. César é o imperador de Roma. Irmãos, olha o que Paulo está falando. Todos os santos vos saúdam, especialmente quem? Os da casa de César. Irmãos, tinha santos na casa de César. Isso não estou falando de santos de gesso, de madeira, não. Pessoas da igreja, estavam lá na casa de César. Quem que eram esses? Eram os oficiais do próprio império. Paulo, ele reconhece que o propósito dele ser preso e ser levado em Roma é para testemunhar para os grandes da terra, como os imperadores, como ele falou com os reis, como ele falou com Festo, o governador, com Félix, falou com tantas pessoas importantes. E ali ele testemunhou para os oficiais, para os soldados, para os funcionários, para as pessoas da casa de César. E aí, queridos, o que para mim é maravilhoso nesse versículo pequeno, é que tinha santos na casa de César. Lá na casa de César. E como que era a casa de César? Sabe como que era a casa de César? Eu vou falar algumas coisas que tinha na casa de César. Lá ele tinha um exército. Era uma grande fortaleza. O exército de César era treinado para violência, para massacres, onde crianças, recém-nascidos, mulheres grávidas, idosos, enfermos, pessoas eram dizimadas. Onde a violência era o maior prazer. Era a primeira característica da casa de César. Tinha muita violência lá. Outra característica da casa de César, que tinha templos de vários deuses, muitos ídolos, muitas estátuas. Era um lugar também de idolatria. A casa de César era a sede da República Romana. Era um lugar onde tinha os cargos, os oficiais, a política, onde havia, queridos, ali a questão dos impostos que eram cobrados, a corrupção, a hierarquia, a busca de poder. Assim que era a casa de César. Era um lugar que não era qualquer um que chegava lá. A pessoa, ela tinha que lutar para conseguir dentro da política. A casa de César, gente, tinha harém. E não era um harém só não. A casa de César tinha harém feminino e masculino. Coisas que nós ouvimos falar hoje, como a questão do homossexualismo. Você pode pesquisar sobre os imperadores romanos. Eles tinham harém de homens que lhes serviam.
Era algo, queridos, imoral, absurdo, que já existia no tempo de César. A prostituição era cultuada. Eles eram devassos, imorais. Você vê a história dos imperadores, eles cometiam estupros como se fosse honra. Era assim a casa de César. Lá tinha também a cultura dos banhos públicos, os banheiros públicos, onde todo mundo tomava banho junto, em público. E ali aconteciam orgias. O nudismo era cultuado. Tanto é que você vê tantas estátuas romanas, como que eles estão? Nus, completamente nus. Eles cultuavam a nudez. Ou seja, a sensualidade. E lá também tinha o circo. E essa parte aqui para mim é pior. Uma das piores. O circo era onde aconteciam os espetáculos. Haviam teatros, peças de teatro, para a diversão do povo, onde aconteciam atos imorais, de sexo explícito em público. Isso é história, queridos, que eu estou falando para vocês. Onde aconteciam assassinatos, numa cena de um teatro, onde se matava alguém, realmente se matava alguém. Aonde traziam os prisioneiros e faziam ali a luta dos gladiadores. Um lutava até um matar o outro. E aquilo era show. A diversão do povo era ver os gladiadores um matar o outro. Aonde tinham feras, leões. Irmãos, sabe o que eles faziam com as crianças da igreja primitiva? Eles pegavam couro de cordeiro, colocavam no corpo das crianças, vestiam de cordeirinho, levavam para o circo, saltavam no meio do circo, da arena, e falavam: vocês são os cordeirinhos, e soltavam lobos. E os lobos comiam as crianças, enquanto os pais cristãos viam. Depois vinham os gladiadores e lutavam contra eles, e então soltavam as feras para comer os restos mortais. Irmãos, o que era a casa de César? Fala para mim. A casa de César, de tudo que eu falei aqui, é o lugar mais aversivo que você pode imaginar na terra. Era assim lá em Roma, na casa de César. Só que Paulo estava lá. E Paulo disse que havia santos na casa de César. Sabe o que significa para mim? Que no meio desse mundo que nós vemos isso tudo aqui, ó, Deus tem os seus santos. Não santos, aí nós vamos falar sobre qual o conceito de santidade. Agora nós vamos entrar na mensagem. Qual o conceito de santidade? Não santos de bater a mão no peito e falar: eu sou santo. Não, não é isso. É santos de pessoas que buscam sair daquilo que não é de Deus e buscam a presença do Senhor. Então Paulo fala de dois conceitos, na minha opinião, de santidade para os filipenses. Primeiro, a santidade radical, que Deus é luz e não há nele treva nenhuma. Deus separa trevas e luz. Santo, na Bíblia, significa separado, apartado, mas para um propósito, não para ficar isolado. Você é santo para estar no meio das pessoas. John Wesley, ele pregou para os metodistas, num grande avivamento, que as pessoas não deveriam se separar do mundo, mas deveriam ser santos no meio do mundo. Ou seja, lá no seu colégio, no seu trabalho, na sua vizinhança. Você pode estar no meio disso tudo, ou seja, na casa de César, mas você é um santo. Deus olha e fala assim: ali está um servo. Vamos ler Filipenses 1:9. E ele fala de santidade radical. O que é essa santidade radical? Filipenses 1:9. E também faço essa oração: que o vosso amor aumente mais e mais em pleno conhecimento e toda percepção. Olha que coisa tremenda. Santidade radical não é santidade apenas da pessoa não tocar em coisas, não fazer tal coisa. É santidade do amor. E um amor que aumenta. E ele fala um amor que tem percepção. Ou seja, você está atento ao que acontece, às oportunidades para amar. Um amor que, como diz 1 Coríntios 13, é um amor que ele não aceita injustiça, não aceita mentira, mas regozija-se com a
verdade, e tudo sofre, tudo espera e tudo suporta. Esse é amor. Então Paulo fala da santidade em amor, uma santidade radical, e eles se amavam. Você vai ver o amor dessa igreja. Também Filipenses 1,12, olha o que diz: quero ainda, irmãos, certificar-vos de que as coisas que me acontecerem têm antes contribuído para o progresso do Evangelho. Olha o versículo 13. De maneira que as minhas cadeias em Cristo se tornaram conhecidas de toda a guarda pretoriana e de todos os demais. E a maioria dos irmãos, estimulados no Senhor por minhas algemas, ousam falar com mais desassombro a palavra de Deus. Aqui Paulo está falando que ele estava preso, mas ele estava testemunhando para a guarda pretoriana. O que era a guarda pretoriana? Era o alto escalão do exército de César. Ou seja, os capitães, os generais, viam Paulo, e Paulo testemunhava para eles, lá na casa de César. Sabe o que é isso? É santidade no testemunho, queridos. É as pessoas verem o seu testemunho de vida. É ver que você é uma pessoa que não fala coisas que não agradam ao Senhor. Você é uma pessoa que tem um testemunho, tem um padrão de vida cristã. É um testemunho. E muitas vezes nós fazemos coisas e deixamos de fazer coisas não apenas porque nós queremos, mas porque nós devemos e porque o mundo está nos olhando, queridos. O mundo está nos olhando. Nós temos que ter o testemunho de vida. Então essa santidade radical que Paulo fala, amor, testemunho. Outra coisa, Filipenses 1:27. Filipenses 1:27. Viver acima de tudo, por modo digno do Evangelho de Cristo, para que, ou indo ver-vos, ou estando ausente, ou estando tocante a vós outros, que estáis firmes em um só Espírito, como uma só alma, lutando juntos pela fé evangélica. Aqui ele fala de união. Uma união, gente, não é só a gente estar junto, para comer churrasco, bater papo, contar história. Isso não é união, não. A união, ela é com um propósito. Aqui ele fala como? Olha, vivam de modo digno, ou seja, testemunho, e unidos, mas unidos como? Ou seja, eu estou ausente ou eu estou presente? Ou seja, o pastor estava preso, estava longe. Fala, vocês vão ficar unidos. Mas unidos sabe como? Em um só Espírito, como uma só alma, lutando pela fé evangélica. A palavra. Isso é união, queridos. Você sabe quem está unido com você, sabe quando? É na hora da prova, na hora do aperto. É na hora que o caminho está estreito e você tem que passar, e de repente a pessoa pensa, não dá para passar junto, mas a pessoa fala, vou passar junto, porque naquela hora aperta mais. Aí a pessoa está unida. E isso é união, queridos. É da presença do Senhor para servir ao Senhor, para buscar ao Senhor. Certa vez, queridos, eu me lembro que a minha igreja, eu tinha 19 anos, o pastor morreu em um acidente de carro, com mais 2 irmãos. E eu cheguei ali naquele dia 28 para 29 de maio de 1999, e eu vi aqueles 3 caixões na frente da igreja. E alguém veio em mim e falou assim, a igreja acabou. Mas, queridos, sabe o que aconteceu com aquela igreja? Eles se uniram. Eles se uniram. E aquela igreja, que alguém falou que não ia aguentar, aquela dor, aquela igreja, sabe o que aconteceu naquele ano? Ela cresceu. Porque as marcas foram o amor, o testemunho, daquela igreja sofrendo juntos, e a união, não união para bater papo, união para sofrer juntos, para dividir a dor. Isso são grandes exemplos de união. Ainda Filipenses 1:28. E que em nada estejais intimidados pelos adversários, pois o que é para eles prova evidente da perdição, é para vós outros de salvação, e isso da parte de Deus. Porque vos foi concedida a graça de padecerdes por Cristo, e não somente de crerdes nele, pois tendes o mesmo combate que vistes em mim, e ainda agora ouvis que é o meu. Aqui Paulo está falando do combate. Ele fala que tinha adversários, e fala, olha, vocês vão lutar. E sabe o que é isso, gente? É perseverança.
Eu não persevero para passar num caminho que está aberto, eu persevero para passar num caminho que está cheio de obstáculos. E aí Paulo fala, vocês vão sofrer, vocês vão ser intimidados por adversários, vocês vão padecer por Cristo, vão ter um combate como eu estou combatendo. E que é isso, gente? É santidade na perseverança. Muitas vezes nós somos testados para ver se você continua ou não. E a primeira coisinha que o diabo assopra aqui fala, parar. Primeira coisa. E aí a santidade ela é provada no testemunho, mas também na perseverança. Até onde você vai aguentar? O inimigo tenta o crente até ver aonde que ele aguenta. Mas irmãos, o verdadeiro cristão é como o bambu. Já viu na tempestade? Ele encurva, ele quase vai. Você ouve estalos e pensa assim, quebrou. Não quebrou, ele levanta. É perseverança. Uma santidade que a pessoa não é santo apenas até está tudo bem. Mas quando a coisa fica ruim, ele continua. Ainda Filipenses 2, 3 e 4. Nada façais por partidarismo ou vanglória, mas por humildade, considerando cada um os outros superiores a si, não tendo cada um em vista o que é propriamente seu, senão também cada qual o que é dos outros. Aqui Paulo está falando de santidade na humildade, porque quando chegam os cismas, quando chegam as decisões, quando um resolve querer diferente do outro, muitas vezes a nossa santidade também ela é rachada. Por quê? Você parte. Você fala, né? Eu quero a minha opinião. Ele fala assim, olha, nada façais por partidarismo ou vanglória para si mesmo. Faça para o outro. Faça para o outro. Considerando o outro maior do que você. O que é isso, gente? É humildade. Sabe o que é humildade, gente? É a capacidade de sofrer humilhação. E na humilhação você é santificado. Deus ele te santifica. Ele te prepara e te fortalece. Também a santidade radical. Além de ser santidade radical nisso tudo que eu falei, né? No amor, santidade no testemunho, na união, santidade radical na perseverança, ser radical até o fim, na humildade até o fim. Mas também Filipenses 2,16. Filipenses 2,16 e 17. Preservando a palavra da vida, para que no dia de Cristo eu me glorie de que não corri em vão, nem me esforcei inutilmente. Entretanto, mesmo que eu seja oferecido por libação sobre o sacrifício e serviço da vossa fé, alegro-me e com todos vós me congratulo. O que Paulo está falando aqui? De uma santidade radical no esforço, no sacrifício. Paulo era radical, que ele fala assim, olha, eu não me esforcei em vão. Eu estou disposto a fazer sacrifício por vocês. Irmãos, quando você tem que fazer um sacrifício, o que é um sacrifício? Você fazer alguma coisa que você acha difícil, mas que você tem que fazer. Você é santificado quando você enfrenta uma situação que você acha difícil. Mas irmãos, tem uma coisa que eu aprendi na minha vida, sabe o que é difícil? Difícil é carregar a cruz. E esse sacrifício nós não vamos ter que fazer mais. Mas temos agora o sacrifício de carregar a cruz do Evangelho, de se esforçar até onde que você aguenta. É o esforço, é o sacrifício de servir o Senhor. Então, irmãos, vamos pensar aqui. Não é uma santidade radical? Santidade radical no amor, no testemunho, na união, na perseverança, na humildade e no esforço. E também uma santidade incondicional. Paulo, ele não abre mão. O que é incondicional? Não tem se, mas, porém, talvez. Não existe. Muitas vezes nós tentamos negociar com Deus. E Deus fala, ó, é radical e também é incondicional. E aí vamos falar sobre essa santidade incondicional. Filipenses 2,14. Onde diz assim, fazer tudo,
sem murmuração e nem contendas, para que vos torneis irrepreensíveis e sinceros, filhos de Deus inculpáveis no meio de uma geração pervertida e corrupta, na qual resplandeceis como luzeiros no mundo. Aqui ele fala de fidelidade. Ou seja, irmão, não temos opção, sabia? Você não tem opção. Ou você busca essa fidelidade, ou você não aguenta. Ele fala, olha, você tem que ser irrepreensível, sincero. No meio de uma geração corrupta, vocês são luz. Isso é fidelidade a Deus. É você não abrir mão. Isso é uma santidade incondicional. Irmãos, às vezes nós abrimos mão de qualquer coisa. Abrimos mão de coisas grandiosas por causa de coisas pequenas. Isso é fidelidade. É você ser fiel no pouco e também no muito. Depois Filipenses 3,17. É uma santidade incondicional também. Filipenses 3,17 diz assim: irmãos, sede meus imitadores, observai os que andam segundo o modelo que tendes em nós. Que é isso? É uma santidade incondicional na obediência. Se tem algo, gente, que testa a nossa vida, é a obediência. É quando nós temos que nos render. Todos nós passamos por isso. É quando você tem que obedecer. E obedecer nem sempre é o que você quer. E aqui ele fala de uma santidade incondicional na obediência, porque não tem outra opção. Ou você obedece, ou você obedece. Porque se você desobedecer, é você que vai sair perdendo. Então ele chama a igreja à obediência. Olha, sejam meus imitadores. E daqueles que imitam também a Jesus. Filipenses 3,18. Pois muitos andam entre nós, dos quais repetidas vezes eu vos dizia, e agora vos digo até chorando, que são inimigos da cruz de Cristo. O destino deles é a perdição, o Deus deles é o ventre, e a glória deles está na sua infâmia, visto que só se preocupam com as coisas terrenas. O que é isso, gente? É vigilância. Ele fala, olha, vocês para ser santo tem que vigiar. Toma cuidado, porque não é tudo que reluz é ouro, não. Cuidado. E Paulo fala, olha, toma cuidado. Naquela época que eles tinham os gnósticos, que estavam adentrando a igreja com o gnosticismo. E Paulo repreende aquilo severamente. Ele fala, olha, não é todo mundo que está aí na igreja que é de Deus, não. E ele fala, olha, vigia. Aí ele fala da obediência. E fala, vigilância. Sejam atentos. Outra coisa que Paulo fala, também na santidade incondicional, Filipenses 4,4. Alegrai-vos sempre, sempre no Senhor. Outra vez digo, alegrai-vos. Há quem diz que a carta de Filipenses é a carta da alegria. Paulo fala de alegria para todo lado. Você vai ver essa palavra um monte de vezes no livro. E ele fala com ordem. Eu quero que a igreja esteja alegre. Por que a igreja estava triste? Porque Paulo estava preso. E ele fala assim, alegrai-vos como? Nas boas notícias, nos passeios, nas festas. Ele fala alegrar como? No Senhor. Não alegria nossa, alegria de Deus. Depois ele fala alegrai-vos sempre. Ou seja, independente, em tudo dai graças. Ele disse outra vez, digo, alegrai-vos. Alegrai-vos. Lá no capítulo 3, versículo 1, ele fala assim, olha, eu estou repetindo, eu estou falando de novo, eu peço que vocês se alegrem. Ou seja, queridos, nós não temos outra opção. Por mais difícil que esteja, nós temos que nos alegrar. Eu tenho aprendido sobre isso. Não adianta. Se eu chorar, debater, reclamar, brigar, muda alguma coisa? Não. Não se alegre no Senhor. Se você não pode se alegrar naquilo que está diante dos seus olhos, se alegre naquilo que é invisível que Deus tem para a sua vida. Isso é uma alegria que faz parte da santidade. A santidade, queridos, não é algo sisudo, não. A santidade, ela é feliz. Você está bem. Filipenses 4:8. Uma santidade incondicional, com sabedoria. Finalmente, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável,
tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se alguma virtude há, se algum louvor existe, seja isso que ocupe o vosso pensamento. Ele está falando aqui de sabedoria, gente. Olha, até no seu pensamento, se é coisa boa, se é uma coisa respeitável, se é verdadeiro, se é uma coisa amável, se é pura, se tem louvor, se tem virtude, se tem louvor a Deus, se é coisa boa, seu pensamento. Ou seja, sabedoria. Como é que eu vou escolher o que fazer? Aqui tem as características. É verdadeiro? Então tá bom. É respeitável? Então tá bom. É justo? Tudo bem. É puro? Tudo bem. É amável? É de boa fama? Tem virtude, tem louvor? Então é de Deus. Agora, se é falso, se não tem respeito, se tem injustiça, se tem impureza, se não é amável, se é de infâmia ou neocalúnia, se não tem virtude e se não tem louvor, sai fora. Isso é sabedoria, você definir o que é para você e o que não é. E ele fala, não tem outra opção. E por último, uma santidade incondicional na solidariedade. Onde diz aqui, Filipenses 4,18. Recebi tudo e tenho abundância. Estou suprido, desde que Epafrodito me passou as mãos, o que me veio de vossa parte, como aroma suave, como sacrifício aceitável e aprazível a Deus. Paulo estava passando necessidade, lá em Roma, lá na casa de César, hein? Os banquetes acontecendo na casa de César, e Paulo passando necessidade. O que a igreja de Filipos fez? Vamos mandar uma ajuda para Paulo. Pegaram um irmão chamado Epafrodito e mandaram ele para levar uma oferta em alimentos para Paulo. E Paulo fala que, olha, eu recebi, obrigado. E é essa santidade que Paulo fala, que ela é incondicional, é na solidariedade, em você ajudar o seu próximo. Eu quero que você pense aqui agora. Nós hoje vivemos em tempos em que nós estamos na casa de César. Nós estamos na casa de César, gente. É difícil você não se sujar, não se contaminar. Mas essa santidade, ela é radical no amor, no seu testemunho, na sua união, na perseverança, na humildade, no seu esforço. E é uma santidade incondicional que você não pode abrir mão. Na sua fidelidade a Deus, você não pode abrir mão. Na sua obediência, você também não pode abrir mão. Na vigilância, na alegria, na sabedoria e na solidariedade. Eu quero orar nesse momento. Quem sabe você também está na casa de César. Deus amado, neste momento, ó Pai, nós estamos diante de Ti, ó Deus. Estamos, ó Pai, como pessoas, ó Pai, neste mundo de trevas, lutando, Senhor, em busca da Tua presença. E quantas vezes, Deus, a corrupção, o engano, o pecado, ele vem contra nós. E, ó Pai, nós queremos ser santificados. Queremos ser perdoados por Ti, ó Pai. Ter, ó Pai, essa santidade radical. Ao ponto, Pai, de aos últimos limites por causa do nosso Deus. E que o Senhor nos dê esse amor, nos dê esse testemunho, nos dê essa unidade, Pai, radical. Nos dê, Pai amado, uma perseverança que também vai até o fim. Uma humildade, Pai, capaz de suportar tudo e se sacrificar pela obra do Senhor. Nos dê também, Pai, essa santidade incondicional. Pai, nos perdoa quantas vezes nós abrimos mão daquilo que o Senhor Deus nos deu por causa de pouca coisa. Nos dê, Pai amado, essa santidade, Pai, que é fiel ao Senhor, não ao homem, que obedece, Pai, que é vigilante, que busca, Pai, alegria, Pai. Nos dê, Pai, sabedoria, Senhor, nos dê, Pai amado, espírito de solidariedade, meu Deus. Nós queremos, ó Pai, ser santos na casa de César e vencer neste mundo. Faça, Pai, a tua igreja ser diferente, Pai. Em nome de Jesus. Amém. E amém. Graças a Deus.